Hoje sim, Fernando está mais rápido que você, Multi 21, entre outras. As ordens de equipe sempre foram motivo de debates dentro da Fórmula 1, uns aprovam, outros odeiam e foi pensando nisso que nós do F1 na Mochila decidimos te mostrar as mais vergonhosas ordens de equipe da história da Fórmula 1. Galera do F1 na Mochila, tudo certo? Espero que sim. Bom, introdução dada, vamos relembrar momentos vergonhosos que assombram a mente de muitos fãs da Fórmula 1 até hoje. Começando do passado, sim meus amigos, já na década de 70 havia joguinhos internos, e isso foi bem escancarado na temporada de 78 na Lotus. Bom, basicamente o time gostaria de fazer Mario Andretti campeão naquele ano, e fez um pequeno combinado com o seu segundo piloto na época, o sueco Ronnie Peterson, que consistia em basicamente não atacar Andretti em nenhuma situação durante as corridas. Bom, isso era meio normal na Mercedes até uns anos atrás aí, né? Inclusive, se vermos toda a grade de corrida 78, Peterson só foi ganhar quando Andretti caiu fora das provas, isso nos GPs da África do Sul e da Áustria. Bom, infelizmente no GP da Itália daquele ano o sueco se acidentou gravemente e veio a falecer. Um fim trágico para Peterson, que já era bem apalavrado para estar na McLaren um ano depois, em 79. Bom, mas Peterson foi um grande exemplo de obediência e ordens internas da escuderia. Mas e quando o piloto não obedece? Nesse caso temos um grande exemplo da temporada de 1981, aqui no GP do Brasil, por sinal, envolvendo os dois pilotos da Williams, Carlos Reutemann e Alan Jones. Nesse caso, Reutemann liderou a corrida desde a largada com seu companheiro na segunda colocação. E vamos lembrar que naquela época não havia rádio entre engenheiro e piloto, ou seja, era tudo feito nas placas, e nisso a Williams exibiu uma placa com o nome Jones acima do nome de Carlos Reutemann, ou seja, era para os dois pilotos inverterem as posições. Porém, o argentino ignorou as ordens internas e venceu a corrida, o que deixou o australiano nervoso e o fez nem ir ao pódio. Essa insolência do argentino dentro da Williams pegou muito mal, e digamos que ele foi rebaixado, deixado de lado dentro da própria equipe, que preferiu Jones. Esse isolamento de Reutemann foi primordial para perder o campeonato para Nelson Piquet naquele ano. Mais uma vez, melhor para nós que vimos o Brasil vencer mais um título. Porém, contudo, entretanto, Carlos teve uma atitude de piloto que pensa grande, arcou com as consequências e bancou sua atitude. Perdeu o título, perdeu a equipe, mas a dignidade e a honra falaram mais alto. E de longe dá para dizer que ele fez errado. Talvez faltou isso para alguns pilotos nessa era recente de Fórmula 1, não é, Bottas? Viajando 10 anos para o ano de 1991, temos a vergonhosa ordem de equipe da McLaren em Suzuka. Naquele ano, como todos sabem, Ayrton Senna se sagrou tricampeão mundial após o acidente de Nigel Mansell no GP de Suzuka. Na volta 10, basicamente o brasileiro não tinha mais concorrentes e estava apenas correndo por tabela. Porém, mesmo assim, estava buscando a vitória, começando a liderar a prova a partir da volta 24 com seu companheiro de equipe, Gerhard Berger, na segunda posição. Entretanto, havia uma ordem para que Senna, que como já dissemos, não tinha mais adversários, deixasse o austríaco ultrapassá-lo. Foi atendido pelo brasileiro na reta de chegada da última volta da corrida, com o brasileiro cedendo a posição a Berger e ele conquistando sua primeira vitória na McLaren. Aliás, nós brasileiros lembramos bem desse momento quando o Galvão Bueno gritava: "Eu sabia, eu sabia". Bom, existe uma mística aí, se partiu do coração de Senna ou se foi realmente uma ordem de equipe, estamos trazendo como ordem de equipe. Essa ordem não caiu muito bem para o austríaco, que achou que sua vitória sobre Senna naquela corrida foi mais por uma conta de um jogo interno do que seu próprio mérito como piloto, ou até um ato de nobreza de Senna. Ron Dennis, sua atitude pegou bem mal, causou um certo desconforto, mas para nós passou batido, já que celebrávamos o terceiro mundial do brasileiro. Viajando mais para frente, chegamos em 98 no GP da Austrália, temos as ordens de equipe da McLaren dando o que falar de novo. Dessa vez foi Mika Häkkinen e David Coulthard que foram os personagens da história. O grid de largada contava com as McLaren nas duas primeiras posições, sendo Häkkinen na pole e Coulthard na segunda. Com isso posto, a equipe inglesa definiu internamente que quem liderasse a partir da primeira curva seria o vencedor da corrida, e assim foi feito. Häkkinen manteve a ponta na primeira curva e foi definido que ele seria o escolhido pela equipe para vencer a corrida. Mas nem tudo deu certo para o finlandês. Devido a um erro nas rádios de equipe, Mika foi chamado para os boxes na volta 35, não sendo uma entrada muito bem programada, o que fez com que a corrida do finlandês fosse praticamente perdida, bem como sua vitória, e visto que Coulthard assumiu a ponta e parecia que ia caminhar para o lugar mais alto do pódio. Porém, foi nesse momento que Ron Dennis interveio e definiu que o britânico deveria deixar seu companheiro, que estava na segunda colocação, lhe ultrapassar. David então começou a diminuir o ritmo até seu companheiro ultrapassar, faltando 3 voltas para o final da corrida. Por fim, Häkkinen venceu e Coulthard ficou com o segundo amargo lugar. Óbvio que tudo isso não deu para esconder que foi feito um jogo interno, e nesse momento alguns órgãos do automobilismo mundial, como a World Motorsport Council, se
manifestou sobre o ocorrido dizendo: qualquer ato futuro prejudicial aos interesses da competição deve ser severamente punido. Mas nós sabemos que nada foi feito, inclusive no próximo papelão de ordem vergonhosa de uma equipe, mostra muito bem que simplesmente taparam o sol com a peneira. E você se lembra bem dessa, GP da Áustria de 2002, sexta etapa do campeonato. Ferrari uma posição dominante no campeonato e líder dos construtores. Michael Schumacher liderava com folga e bom, era claro que ele estava encaminhando muito bem para o seu terceiro título consecutivo, certo? Bom, para a Ferrari não parecia muito. No sábado de qualificação, Rubens Barrichello conseguiu ficar na pole position, com Ralf Schumacher em segundo e seu irmão Michael em terceiro. Já na corrida, o brasileiro largou bem, liderou a prova logo na primeira curva, enquanto seu parceiro alemão conseguiu ir para a segunda posição. Barrichello vinha dando um show na Áustria e ia ganhar com uma vitória de ponta a ponta. Mas vamos lembrar aquilo que falamos no início, a Ferrari não estava confiante que Schumacher ganharia com folga aquele campeonato, e foi pensando nisso que decidiram tornar a vida de Michael mais fácil naquela corrida. A ordem foi passada e bom, a narração do momento fica com você, Kleber Machado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Galera, essa imagem dói muito e nós brasileiros até hoje, realmente é inacreditável um piloto que liderou a prova toda com muita maestria deixar seu companheiro que só acompanhou ganhar a prova nos últimos metros da corrida, sem falar o pódio que ficou aquele climão. Parabéns, Ferrari, por um dos maiores papelões da história do nosso esporte. O brasileiro revelou anos mais tarde o seguinte: no Grande Prêmio da Áustria, me disseram pelo rádio: você sabe que Michael está atrás de você, é importante para o campeonato. A intensidade da minha conversa com a equipe aumentou a cada volta enquanto faltavam apenas algumas voltas, então me disseram que eles iriam dar uma olhada no meu contrato se não o mudasse. Para mim ficou bem claro, tirei meu pé do pedal ou seria demitido. Quando perguntei a Michael se ele sabia o que estava acontecendo, ele disse que não tinha nada a ver com isso, mas tenho documentos em casa para provar que ele estava muito bem a par de tudo o que acontecia. Amantes da Fórmula 1, tudo isso gerou uma enorme fúria de todos os fãs, além de deixar uma mancha negra na Ferrari e principalmente na carreira de Michael Schumacher. Muitos inclusive duvidaram de seu caráter como esportista, mas convenhamos, seu talento era inegável e além disso, 7 títulos porque foi bem protegido pela Ferrari durante toda sua carreira na escuderia. Parece até um certo piloto que nós conhecemos que corre num carro prata. Anos mais tarde, uma polêmica rondou as pistas e foi até para fora dela. Estamos falando da Crashgate no GP de Singapura de 2008. Muitos ainda devem se lembrar desse escândalo. Bom, a Renault em 2008 não estava sendo aquela Renault bicampeã de 2005 e 2006, e em Singapura ficou bem claro isso, com Alonso largando no domingo na 15ª colocação, e seu companheiro na época, o Nelsinho Piquet, em 16º, claramente não estariam no páreo para vencer uma corrida, mas não contavam com uma astúcia de um certo cara chamado Flávio Briatore. Ao largar, Alonso conseguiu subir 3 posições e ficar na 12ª, enquanto seu companheiro apenas se manteve na inexpressiva 18ª. Já na volta 12, para surpresa de muitos, Alonso entrou nos boxes e voltou na última colocação. Mas logo na volta seguinte, seu companheiro misteriosamente perdeu o carro e se chocou contra o muro, ocasionando uma bandeira amarela e a entrada do safety car. Bom, vamos agora um pouco das regras da época, no caso de pit stops de safety car, para vocês entenderem a jogada de mestre da Renault. Em 2008, os boxes ficavam fechados sob bandeira amarela e safety car na pista, até que todos os pilotos formassem uma fila atrás dos carros de segurança. A partir disso, era liberada a entrada. Claramente isso prejudicava quem não entrou antes na pit lane e ajudava aqueles que já fizeram a troca de pneus e o reabastecimento. Sendo assim, esse safety car caiu como uma luva para Alonso, que viu Massa perder a liderança após aquele desastroso reabastecimento e retornar na última colocação, enquanto o espanhol saltou de último para quinto, assim que o carro de segurança saiu da pista. Alonso tomou a liderança na volta 34 e liderou até a bandeirada, vencendo mais uma vez pela Renault, mas claramente todo aquele problema com o Nelsinho deixou um ar de desconfiança, porque convenhamos que é muito estranho seu próprio companheiro ser beneficiado pela queda ali do Piquet. Um ano depois, o brasileiro filho do tricampeão mundial Nelsinho Piquet foi demitido da equipe e decidiu colocar a boca no trombone, informando que ele foi avisado pela equipe que deveria fazer isso, inclusive na volta de apresentação. Obviamente a FIA foi apurar todas as irregularidades e por fim decidiu banir Briatore para sempre do esporte, mas ele tá podendo voltar aí de novo. Algo que já foi revogado, bem como o diretor de engenharia Pat Simmons, condenado a ficar 5 anos fora do esporte. A Renault também ficou banida do esporte por 2 anos, mas convenhamos, ficou muito
muito barato, né? Inclusive vou lançar uma polêmica aqui. Nelsinho Piquet tem participação direta na perda do título de Massa em 2008, não acham? Deixa aí nos comentários. 2 anos depois desse vergonhoso acontecimento, a Ferrari voltou a ser o centro das atenções com mais uma lambança nas ordens de equipe. Bom, alguns ainda devem se lembrar daquele vergonhoso acontecimento no GP da Alemanha de 2010. Essa temporada, por sinal, foi uma das mais disputadas das últimas décadas, com 3 equipes brigando ponto a ponto pelas vitórias e, bom, qualquer pontinho fazia diferença, certo? Logo na classificação já deu para ver o quão diferente seria aquele GP. Vettel conquistou a pole com incríveis 2 milésimos de segundo a menos que Fernando Alonso, que foi o segundo, enquanto seu companheiro Felipe Massa em terceiro. Com certeza seria uma largada histórica no domingo, e realmente foi. Massa conseguiu saltar de terceiro para primeiro logo na primeira curva, enquanto Vettel e Alonso se estranharam e o que tudo indicava iria voltar a vencer após 2 anos sem um triunfo, mas a Ferrari tinha outros planos. Naquele momento, no Campeonato Mundial de Pilotos, Vettel e Alonso brigavam ferrenhamente pela liderança, e como dissemos, qualquer pontinho fazia diferença. Massa liderava com muita tranquilidade e seu companheiro vinha logo em seguida. Foi quando, faltando 20 voltas para acabar, o brasileiro recebeu um rádio, uma mensagem de Rob Simdley. Ok então, Fernando é mais rápido que você. Você pode confirmar que entendeu essa mensagem? Era claríssima a mensagem ao brasileiro, que na volta seguinte deixou Fernando ultrapassar. Mais pra frente se ouve no rádio de Massa novamente Simdley. Ok cara, bom rapaz, fique com ele agora, desculpe. Ao final Alonso venceu a corrida com Massa em segundo e Vettel em terceiro. Mas essa lambança da Ferrari não foi esquecida, inclusive para o comentarista Martin Brundle. O que aconteceu na Alemanha foi muito semelhante ao que aconteceu na Áustria em 2002. Digamos que a Ferrari foi punida mais de uma forma muito branda, pagando uma multa de $100 mil. Porém, apesar de todo esse jogo, nada adiantou, Alonso perdeu o título para Vettel e a equipe de Maranello ficou apenas na terceira colocação dos construtores. O karma funcionou no final das contas, né? Agora vamos falar de uma ordem polêmica que aconteceu lá em 2013, que por sinal deu muito o que falar no paddock na época, principalmente nos boxes da Red Bull. A equipe austríaca vinha de 3 títulos consecutivos de pilotos e construtores, e em 2013 tinha tudo para levar o 4º. Na classificação, o atual tricampeão Sebastian Vettel se qualificou na pole position e seu companheiro Mark Webber na 5ª. Já na corrida, o alemão se manteve firme na ponta enquanto seu companheiro alcançou a 2ª colocação já na segunda volta, após um erro de Alonso. Vettel liderou sua entrada nos boxes, onde Webber tomou a ponta e abriu espaço, e quando foi para os boxes conseguiu se manter na liderança. Porém, os dois intercalavam ali a ponta da competição, a ponta da corrida, mas na volta 35 Webber tomou a ponta e a equipe decidiu que ele seria o vencedor, assim evitando qualquer batida entre os dois e os dois fora da corrida. Vettel naquele momento estava na 3ª colocação, retomou a 2ª na volta 39. Foi nesse momento que Christian Horner informou aos pilotos que deveriam manter a configuração Multi-21, ou seja, o piloto número 2 à frente do número 1, mas Vettel não ficou muito satisfeito com isso e foi para cima do companheiro, o qual ultrapassou faltando 10 voltas para o final. O alemão se sagrou o vencedor daquela etapa, o que deixou o australiano Mark Webber irritadíssimo com o 2º lugar. Alguns dizem que Vettel foi motivado a fazer isso depois do GP do Brasil de 2012, quando Webber o espremeu e fez perder diversas posições, conquistando posteriormente um suado 6º lugar para se sagrar tricampeão. Vocês acharam que a ação do alemão está correta? Deveria ter vencido a corrida ou respeitado as ordens de equipe? Bom, deixa aí nos comentários. Bom, claro que não foram as únicas ordens vergonhosas no esporte, obviamente já tiveram diversas que deram o que falar e causaram enormes transtornos para as equipes e pilotos. Mas temos que concordar que apesar da Fórmula 1 ser um esporte que também prima pelo coletivo, este não deve interferir no individual, ou seja, a equipe, eticamente falando, não tem o direito de favorecer piloto frente a outro, e esse favorecimento fere diretamente o princípio básico de qualquer esporte. Vence o melhor, aquele que demonstrou mais habilidade e lutou mais para conquistar um triunfo. Sabemos que romantizar a Fórmula 1 é remar contra a maré, porém podemos exigir o mínimo de justiça. Estratégias contra as outras equipes é a competição. Agora escolher vencedores e principalmente quem está próximo da glória eterna, ceder lugar, ser ultrapassado sem às vezes uma razão de curto médio prazo, passa de pouca vergonha. Mas ainda vamos ver muito disso na Fórmula 1. Barcelona mesmo, 2022, Pérez liderava e foi avisado que Max estava atrás dele. Cadê a disputa? Tá certo que Max tinha mais ritmo e velocidade que Pérez, mas deixa os dois batalhar ali. Bom, se você concorda com a F1 na mochila ou não, comenta aí. Bom, e se gosta dessas polêmicas e tretas da Fórmula 1, que tal relembrar alguns picaretas que passaram pelos bastidores aí do nosso esporte? A Fórmula 1 e seu lado negro de dinheiro e patrocínios ilícitos.
você vai ficar perplexo. Então em 5 segundos está começando o lado escuro da Fórmula 1. Te vejo lá.